Só que o que esse feitiço faz, na verdade, é transformar um único momento em um universo. Então você faz o feitiço e aquele momento que o feitiço foi feito, ele se torna um mundo. Tanto é que o tempo todo os personagens ficam se referindo a este mundo, este universo, porque é um universo de um momento. Olha, tá vendo? Tá vendo como é uma coisa bem... Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. Menina, é a primeira vez que eu tô falando de anime nesse canal. E eu gosto de assistir anime. Eu assisti Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, Jojo, que é uma doideira. Mas ainda assim eu estou esperando pela temporada da Jolene. Beastars, que eu adorei Beastars, assim. Até hoje eu não entendo Beastars, eu não sei explicar Beastars, mas eu gosto de Beastars. E aí normalmente quando eu assisto um anime que eu gosto, quando eu assisto qualquer coisa que eu gosto, quando eu leio qualquer coisa que eu gosto, eu quero continuar revivendo aquele momento. E a forma que eu encontro é vendo outras pessoas falando daquilo. E normalmente os canais que eu gosto de ver, assim, sobre anime, que é a Gabi Xavier, que é a Mikan, que é o Bunka Pop, resolvem bem essa questão pra mim, assim. Eles são um conteúdo muito satisfatório a respeito de muitos animes que eu gosto. E aí eu assisti Kokoku, gostei, e eu não consegui encontrar um vídeo satisfatório. Eu acho que o vídeo mais detalhado que eu encontrei sobre Kokoku foi de um cara que não gostou do anime. Eu quero ver um vídeo que ainda não foi gravado, então eu que lute, vou eu gravar o vídeo aqui, né? Já que ninguém mais se deu ao trabalho. Porque alguém precisa enaltecer Kokoku. Eu adorei esse anime, eu achei sensacional, na verdade. Segura aí esse entusiasmo, porque como eu falei, um único vídeo que eu encontrei falando a respeito desse anime era um vídeo descendo pau no anime, assim, de um cara que assistiu 3 episódios e não conseguiu aguentar. Porque não é uma história fácil de digerir. E é por isso que eu gostei. Porque eu gosto de ser desafiada pelas coisas. Mantenha isso em mente a partir deste momento, porque agora eu vou falar a respeito do que se trata este anime. A protagonista é uma garota que tá por volta dos seus 20 e poucos anos e ela tá procurando emprego e já fez 10 e tantas entrevistas de trabalho e não consegue ser contratada em nenhuma empresa. E ela quer muito arranjar um emprego porque ela não aguenta mais viver na casa da família dela. Ela acha que a família dela é um bando de fracassados. O irmão dela é um cara de 30 anos que só quer saber de ficar o dia inteiro jogando videogame. A irmã dela é uma mãe solteira. O pai dela é meio, sei lá, trambiqueiro. Enfim, ela não quer mais conviver com essas pessoas. Ela quer ir embora da casa da família dela. E o meio que ela encontrou para isso é arranjando um emprego que pague um salário que consiga bancar a vida de uma pessoa morando sozinha. E o custo de vida no Japão é alto. E ao longo do anime vai ficar cada vez mais claro que a família dela não tem recursos financeiros para bancar a garota, entendeu? Então ela vai ter que se virar e tá difícil. A única pessoa da família dela com quem ela se dá bem é o avô dela, que é aposentado e não mora na mesma casa. Mora num kitnetzinho, bem apertadinho, bem pequenininho, em outro lugar. E aí ela tá nessa situação que ela considera insuportável, vivendo com pessoas que ela considera fracassadas, até o dia que o irmão e o sobrinho dela são sequestrados. E os sequestradores querem que eles paguem um resgate inacreditável, assim, absurdo para as condições financeiras que a família tem. E ela só tem meia hora para levar a grana do resgate. E ela entra em desespero. É neste momento que o avô dela revela para ela que ele tem uma pedra e por conta dessa pedra ele consegue fazer um feitiço que paralisa um momento. E é a partir desse ponto que vai ficando difícil de entender. Porque se fosse um feitiço que para o tempo, o que aconteceu? Você parou o tempo e aí quando você desfaz o feitiço, a partir daquele minuto, daquele segundo que você parou, a vida segue em frente. Só que o que esse feitiço faz, na verdade, é transformar um único momento em um universo. Então você faz o feitiço e aquele momento que o feitiço foi feito, ele se torna um mundo. Tanto é que o tempo todo os personagens ficam se referindo a este mundo, este universo, porque é um universo de um momento.
Olha, tá vendo? Tá vendo como é uma coisa bem filosófica, assim, bem poética? E o que me levou a assistir essa história? Eu vi o trailer e eu achei que era uma história sobre viagem no tempo, alguma ficção científica sobre parar o tempo. Aí eu entendi que não é bem assim. Quando os personagens entram nesse mundo paralisado, um dos personagens já começa a racionalizar e começa a querer entender a física que envolve aquilo, e o outro já fala, cara, as leis da física não se aplicam aqui, o negócio não é científico, o negócio é mágico, isso aqui é um feitiço. A história, logo no primeiro episódio, já estabelece que, cara, não fica aqui querendo encontrar sentido lógico, querendo aplicar a lei da física, não vai rolar, coisa que não funciona desse jeito, o negócio é mágico, aceita o que vier. O avô da Júri, né, o avô da protagonista, ele faz o feitiço, paralisa aquele momento e eles vão até o local onde foi combinado de fazer a troca para resgatar os dois. Só que era tudo uma armadilha. Tem outras pessoas que estão dentro daquele momento que estavam só esperando o avô da protagonista acionar esse feitiço, porque existe uma seita que sabe da existência dessa pedra, que sabe da existência desse feitiço, mas não é qualquer um que pode acionar o feitiço. Eles têm uma outra pedra que possibilita que eles entrem dentro do feitiço se alguém acionar. E aí o anime, em algum momento, assim, tem um episódio que eles vão explicar como isso funciona. E aí o que acontece é que a Júri, o avô e o pai dela acabam ficando presos dentro deste momento com essa seita maluca que quer alguma coisa deles. E esse é o primeiro episódio de 12 episódios. Esse anime só tem uma temporada e é bem curtinho, cada episódio tem 23 minutos. E ao longo desses 12 episódios a gente vai entender que não se trata de uma história que é a Júri contra o Sagawa, que no caso o Sagawa é o líder da seita. E ao longo da história, cada membro da família vai mostrar que tem habilidades diferentes dentro deste mundo. E é legal notar vários arcos e várias transformações que vão ocorrer com os personagens ao longo dos episódios. Eu acho que um dos principais pontos da história é ver como a relação da Júri se transforma com a família dela quando ela tem essa experiência, né? Quando ela vive essa aventura junto com eles dentro deste universo paralisado. Ela vai começando a olhar para a própria família com um olhar diferente, porque ela tem uma perspectiva dentro desse universo que ela não tinha quando ela estava inserida no mundo que, vamos dizer, é um mundo... É até curioso, porque para mim claramente não é um shoujo, assim, não é uma história para garotas adolescentes, né, para jovens mulheres. Mas a protagonista é uma jovem mulher, e é uma jovem mulher retratada de uma forma muito natural, assim. É uma garota comum, vivendo uma vida comum, lidando com questões comuns, presa numa situação incomum, aprendendo a ter uma nova perspectiva a respeito da vida comum que ela tem e aprendendo, quem sabe até ter uma certa apreciação pelo que ela tem. É tudo que Destino de Júpiter tentou ser, assim, não conseguiu. E com a qualidade que o Destino de Júpiter não tem. E com uma abertura que é sensacional. Eu adorei a abertura de Kokoku, assim, o esquema de cores, a música, enfim. A abertura é sensacional, assim, só a abertura já valeria assistir esse anime inteiro. Eu também gostei muito dos outros personagens. O pai dela, cara, o pai dela é o Homer Simpson, sério. Mas é o Homer Simpson da vida real, assim. É o cara, sabe assim, aquele cara comum que você encontra em qualquer esquina e você fala, cara, este cara é o Homer Simpson. O sobrinho dela também, a forma como ele foi construído, porque, gente, ele é uma criança. Às vezes ele dá uma quebrada na história, às vezes tá acontecendo uma coisa super tensa e todo mundo tá super tenso e você que tá assistindo tá super tenso. E aí vem um menino, assim, que é uma criança e ele fala o que uma criança falaria e... Tem uma situação que tem uma outra personagem, que é a Majima, que ela meio que não é da seita, mas ela faz uma aliança com a seita porque ela tem os propósitos dela nessa história. Então, se você tá fora do feitiço, você fica congelada dentro do momento. E essas pessoas são protegidas pelos arautos. E não tem como vencer o arauto. O arauto apareceu, ele vai te pegar e ele vai acabar com você.
Só que tem outros personagens ali que eles têm, né, suas intenções em relação aos arautos, e aí tem a Majima, que é uma personagem que ela meio que ela não é da seita, ela não tem a crença da seita maluca que persegue a família da Juri, mas ela tem os seus interesses em relação ao feitiço, em relação ao mundo daquele momento paralisado, e ela quer conjurar um arauto. E aí, para conjurar um arauto, ela tem que ter a intenção de ferir gravemente uma pessoa congelada naquele universo. Então ela vai lá tentar fingir que vai atacar uma pessoa. Só que o arauto, ele lê a intenção da pessoa, ele lê a genuína intenção de alguém realmente ferir uma pessoa que está paralisada dentro daquele universo. E aí a Majima tenta, não consegue, porque assim, ela tá fingindo, ela não tem intenção de machucar ninguém. E aí vai o pai da Juri, e ele não tá nem armado, ele só de olhar pro cara e chegar perto, o arauto já aparece, assim. E nesse momento você percebe a construção dos personagens, você começa a perceber quem é o pai da protagonista. É o tipo da coisa que uma cena fala mais do que 1000 palavras, de você falar, meu Deus, o que se passa na cabeça dessa pessoa? E aí, isso também fala muito a respeito do caráter da personagem da Majima. Você só vai acompanhando o desenrolar assim, dos eventos, e o desenrolar dos eventos vai construindo a história, construindo o universo, desenvolvendo os personagens. Eu diria que esse anime é perfeito? Não. Tem alguns episódios que eu acho que tiveram cenas e demoraram mais do que precisava, e tem esses momentos que eu acho que são um pouco exagerados, então o anime só não é redondo por causa disso, mas no geral eu gostei bastante. E um outro ponto interessante é essa metalinguagem de que todos os personagens dessa trama estão presos dentro de um momento. Só que, ao longo do desenvolver desses episódios, ao longo do desenvolver dessa história, a gente vai descobrindo que alguns personagens estão presos dentro de um momento que eles viveram da vida deles. E eu acho que o exemplo mais nítido disso é o antagonista, que é o Sagawa. Na infância dele, ocorre um instante. E aí ele vive o resto da vida dele baseado nesse instante. É como se ele fosse prisioneiro daquele acontecimento do passado dele. E isso determina tudo o que vai acontecer. Tudo. E até mesmo tudo o que vai acontecer entre ele e a Juri dentro deste universo. Então você vê que é uma metalinguagem, porque se trata de um personagem que ficou preso em um momento da vida dele, que criou uma armadilha para se prender com outras pessoas dentro de um momento. É engraçado como isso tá bem evidente no anime, mas o anime não te fala isso, assim, você tem que assistir, você tem que passar por essa experiência, e aí você digere e começa a fazer essas conexões na sua cabeça, porque a história foi estruturada assim. Existe essa metalinguagem. Existe esse momento congelado dentro de um momento congelado. E você, já assistiu o Kokoku? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha, se inscreve, me compartilha se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!